Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um tema extremamente cobrado em provas que costuma aparecer com frequência nas questões de concurso. O tema deste bloco é as classificações das constituições. Então vamos lá. Primeiro, é bom a gente entender que nem toda constituição é igual. Dá para olhar para elas de diferentes jeitos, pela origem, pela forma, pelo conteúdo, pela duração. E cada uma dessas classificações ajuda a gente a entender melhor como a Constituição funciona na prática. Começando pela origem. Aqui, a gente fala de Constituição promulgada e Constituição outorgada. A promulgada é aquela que nasce de um processo democrático, geralmente com a participação direta ou indireta do povo, por meio de uma Assembleia Constituinte. É o caso da nossa Constituição de 1988. Lembram da famosa Assembleia Constituinte? Pois é, ela é a responsável por esse texto que garante nossos direitos e organiza o Estado. Já a outorgada é diferente. Ela é imposta por um poder que não surgiu do povo, como um monarca ou um governo autoritário. Ou seja, o povo não participa da elaboração, é algo de cima para baixo. Agora, olhando para a forma, a gente tem a distinção entre Constituição escrita e não escrita. A escrita é organizada, estruturada em um documento formal, com artigos, títulos e capítulos. A nossa Constituição é assim, totalmente codificada. A não escrita, por sua vez, não está concentrada em um único documento. Ela é formada por costumes, práticas e normas espalhadas. Um exemplo clássico é o Reino Unido, que não tem uma Constituição formal codificada. Depois, a gente vê a extensão da Constituição, que pode ser analítica ou sintética. Uma analítica é detalhada, traz muitos direitos, deveres e regras do Estado. A nossa Constituição de 1988 é assim, com mais de 250 artigos. A sintética é mais enxuta, trazendo apenas os princípios e diretrizes fundamentais, sem entrar em todos os detalhes. E por último, mas não menos importante, temos a estabilidade ou duração da Constituição, flexível, rígida ou semi-rígida. A flexível pode ser mudada como qualquer lei comum, sem complicação. A rígida exige um processo mais complexo, como a nossa Constituição, que só pode ser alterada por emenda aprovada por 3/5 do Congresso Nacional, em 2 turnos, artigo 60. A semi-rígida mistura os dois. Algumas normas mudam fácil, outras exigem processo especial. Então, resumindo, conhecer essas classificações ajuda a gente a entender como o poder político se organiza, como os direitos são garantidos e como a Constituição muda ou se mantém ao longo do tempo. Cada classificação mostra um jeito diferente de olhar para a nossa lei maior. Mas, como é um tema frequentemente cobrado, vamos continuar, reforçar a matéria e aprofundar mais um pouco no assunto. Na primeira parte, vimos a origem, forma, extensão e estabilidade das constituições. Hoje, vamos continuar, olhando agora para a função e conteúdo, que são aspectos essenciais para entender como a Constituição realmente atua no nosso dia a dia. Primeiro, a classificação quanto à função. Aqui a Constituição pode ser outorgativa, promulgativa, que já comentamos, e a sociológica. Mas, para concursos, vale focar principalmente em 2 funções: limitar o poder do Estado e organizar o Estado. Quando falamos em Constituição como limitadora de poder, estamos pensando na Constituição como uma barreira contra abusos. Ela garante direitos e liberdades individuais, estabelecendo limites claros para que o Estado não extrapole. Por exemplo, nosso artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é um marco, porque assegura direitos fundamentais como liberdade de expressão, direito à vida, igualdade e proteção contra a discriminação. Já a Constituição, como organizadora do Estado, define a estrutura do poder, a forma de governo e o funcionamento dos órgãos públicos. Ela diz quem faz o quê, como se elegem os representantes e como se aplicam as leis. É a base para toda a administração pública e para o funcionamento das instituições.
Agora, vamos para a classificação quanto ao conteúdo. Aqui, a Constituição pode ser formal ou material. A Constituição formal é o texto escrito, organizado e promulgado oficialmente. É o que está no nosso Código Constitucional, no caso, a Constituição de 1988. Ela é o documento que todo jurista consulta quando precisa interpretar regras e direitos. A Constituição material, por outro lado, vai além do texto formal. Ela engloba todas as normas e práticas que realmente regulam a vida do Estado e da sociedade, mesmo que não estejam explicitamente no documento. É uma forma de enxergar a Constituição na prática, no dia a dia, e não apenas no papel. Além disso, podemos falar da Constituição quanto à eficácia, aberta ou fechada. A aberta é aquela que permite a adaptação, crescimento e interpretação conforme novas demandas da sociedade. É o caso da nossa Constituição, que, apesar de rígida, admite emendas e interpretações do Supremo Tribunal Federal, o STF. A fechada é mais rígida, com pouca flexibilidade e não permite mudanças sem revisão completa. Então, resumindo, entender função e conteúdo é fundamental para interpretar a Constituição corretamente. Saber se ela limita poderes, organiza o Estado, se está no papel ou na prática e se é adaptável, ajuda qualquer concurseiro ou profissional do direito a aplicar a Constituição de forma eficaz. E é isso. Com essas duas partes, vocês já têm uma visão completa das classificações das constituições, tanto pela forma e origem, quanto pela função e conteúdo. Dessa forma, terminamos mais um bloco. Até o próximo!